Capítulo 21 Desenvolvimento inesperado. Antes que Li Xuan pudesse dizer uma palavra, Xumiantu disse, ainda é cedo e o número de contas de osso que temos não é suficiente para nos garantir o primeiro lugar. Jiang Hao também olhou para o mapa e disse, com base no mapa, esta área ainda é uma zona segura. Podemos prosseguir mais 10 quilômetros sem encontrar muito perigo. Li Xuan abriu o mapa em seu telefone e acenou com a cabeça depois de dar uma olhada. Com base nas informações, não há nenhuma criatura lendária nas proximidades. Não haverá problema se avançarmos um pouco. Precisamos obter contas de osso suficientes para sermos os vencedores genuínos da cidade guia. Não podemos permitir o contrário. Zhou Wen sabia que precisava dissuadir Li Xuan e companhia de prosseguir. Caso contrário, a morte de qualquer um deles quando encontrassem o general esqueleto afetaria drasticamente seus resultados. Embora Zhou Wen não tivesse planos de ingressar na alta sociedade através da universidade que frequentou, ele ainda desejava matricular-se em uma universidade respeitável. Se algum dos 4 morresse, as chances de entrar em uma universidade de renome se tornariam extremamente pequenas. Não importa quão bem ele se saísse em suas outras disciplinas, ele só poderia se matricular em uma universidade de primeira linha. Isso não era algo que Zhou Wen queria. Li Xuan, você acredita no sexto sentido? Zhou Wen ponderou por um momento e perguntou a Li Xuan. O que você quer chegar? Li Xuan não respondeu diretamente quando perguntou com grande interesse. Acho meu sexto sentido melhor do que a maioria das pessoas. Desde pequeno, tinha uma vaga sensação antes de encontrar o perigo. Esse sentimento me deixa muito desconfortável. Embora não tenha certeza se é uma premonição de perigo, geralmente encontro problemas logo depois. Zhou Wen continuou, e tive uma sensação muito desconfortável. Apenas admita que está com medo. Por que usar o sexto sentido como desculpa? Xumiantu falou com desprezo. Li Xuan avaliou Zhou Wen por um momento antes de lançar seu olhar para Jiang Hao. Jiang Hao pensou e disse, as contas de osso que temos atualmente não podem nos garantir o primeiro lugar. Pode ser um pouco inapropriado se voltarmos agora. Claramente, Jiang Hao apoiou a continuação. Vendo Li Xuan um tanto persuadido, Zhou Wen disse apressadamente, Li Xuan, por favor, confie em mim. Embora esse meu sentimento não aconteça toda vez que o perigo surge, grandes problemas serão certos quando eu tiver esse sentimento. Um covarde, eu poderia simplesmente ter recuado para a entrada e esperado por vocês. Não há necessidade de dizer isso a vocês. Após uma pausa, Zhou Wen continuou. Assim como Xumiantu disse, a cidade guia é uma cidade pequena. Soldados já obtivemos um número considerável de contas de osso e sempre podemos retornar à zona designada para matar mais. O primeiro lugar é praticamente garantido sem correr nenhum risco. Aspas. O que você diz faz sentido. Li Xuan pareceu comovido com as palavras de Zhou Wen enquanto assentia. Vamos fazer isso então. Devemos voltar antes de ir para outro lugar para caçar soldados esqueletos. Vamos, não há necessidade disso. Xumiantu resmungou, mas não ousou desobedecer a decisão de Li Xuan. Ele se virou e voltou com a equipe. Jiang Hao também o seguiu e caminhou ao lado de Li Xuan. Obviamente, Zhou Wen já havia se virado para voltar, mas depois de dar 2 passos, de repente ouviu Jiang Hao exclamar. O que é isso? Ele deu a todos um choque quando eles se viraram para olhar. Eles o encontraram olhando para um edifício antigo com uma expressão confusa, como se tivesse visto algo muito aterrorizante. Zhou Wen, Li Xuan e Xumiantu inconscientemente viraram a cabeça para olhar quando um brilho brilhou nas mãos de Jiang Hao. Uma estranha adaga de jade apareceu em cada uma de suas mãos. A adaga de jade na mão esquerda de Jiang Hao atingiu como a língua de uma cobra venenosa, esfaqueando Li Xuan instantaneamente. A lâmina de 30 centímetros de comprimento mergulhou completamente em sua cintura. Esse desenvolvimento repentino aconteceu tão abruptamente que Xumiantu nem percebeu o que estava acontecendo quando a outra adaga de jade na mão direita de Jiang Hao atingiu seu pescoço.
Xu Miantu recuou rapidamente, mas não conseguiu evitar ser ferido. Embora nenhuma de suas artérias tenha sido cortada, seu pescoço ficou instantaneamente tingido de vermelho com sangue. Jiang Hao, o que você está fazendo? Xu Miantu parecia alarmado enquanto cobria o ferimento no pescoço, gritando enquanto recuava. Ele estava cheio de descrença sobre o que acabara de acontecer. Jiang Hao ignorou Xu Miantu enquanto apertava o par de adagas de jade com as duas mãos, olhando atentamente para o ferimento na cintura de Li Xuan. Ele era o responsável pelo ferimento e sabia que tipo de efeito tal ferimento teria, entretanto, a carne e a gordura da ferida pareciam possuir uma certa força que exercia pressão sobre a ferida. A pequena quantidade de sangue que vazou era quase impossível para um ferimento tão profundo. Eu nunca esperei que o promíscuo terceiro descendente da família Li tivesse dominado algo que exigiria ser virgem, a arte divina invencível Conate, disse Jiang Hao lentamente enquanto olhava para Li Xuan. Zhou Wen ficou igualmente alarmado quando ouviu Invincible Conate Divine Art. Habilidades de energia primordial e bestas companheiras poderiam ser obtidas caçando criaturas dimensionais, mas artes de energia primordial não eram coisas que pudessem ser obtidas por cristais dimensionais. Diz a lenda que as artes da energia primordial originaram-se de artes antigas como o Qigong chinês, o Kei de batalha ou o ninjutsu japonês. No entanto, devido à falta de cristais de energia primordial no passado, essas artes não tinham o apoio da energia primordial, impedindo-as de expressar o seu verdadeiro poder. Foi somente quando as criaturas dimensionais apareceram, permitindo aos humanos absorver cristais dimensionais, que essas artes cresceram em uso, desenvolvendo-se gradualmente nas atuais artes da energia primordial. As artes da energia primordial tiveram efeitos significativos nos humanos. A absorção de cristais dimensionais permitiu que os humanos se tornassem mais fortes e evoluíssem, mas isso não foi suficiente para avançar entre os estágios. Em vez disso, eram as artes da energia primordial que possuíam o poder de permitir o avanço de tais restrições. Por exemplo, se Zhou Wen quisesse avançar do estágio mortal para o estágio lendário, simplesmente absorver cristais dimensionais seria insuficiente. Ele precisaria avançar a meditação ascética para um reino totalmente novo antes que seu corpo evoluísse para o estágio lendário. No entanto, as artes da energia primordial tiveram suas diferenças. A meditação ascética poderia, na melhor das hipóteses, avançar Zhou Wen para o estágio lendário, o máximo que poderia chegar. Foi incapaz de avançar Zhou Wen para o estágio épico, não importando o quanto ele cultivasse nele. Entre as artes da energia primordial conhecidas, havia menos de 20 que permitiam aos humanos avançar para o estágio épico. Invincible Conate Divine Art foi um deles. Além disso, a arte divina Invincible Conate tinha um estranho requisito de cultivo. Exigia que o cultivador fosse virgem. Uma vez que alguém não fosse mais virgem, a arte divina Invencível Conate se tornaria ineficaz, perdendo todo o seu poder original. Fim do capítulo. Capítulo 22 Beas Companheiras Lendárias. Devido à estranha exigência de cultivo, a arte divina Invencível Conate também era conhecida como arte divina virgem. Foi a menos cultivada entre todas as artes da energia primordial com capacidade de palco épico. Em primeiro lugar, a arte divina Invencível Conate só poderia ser cultivada por homens. As mulheres que ocupavam pouco mais da metade da população humana eram incapazes de cultivá-lo. Além disso, com a exigência de ser virgem, ainda menos pessoas se cultivavam nela. Não importa quão potente fosse a arte divina Invencível Conate, tornar-se inútil no momento em que alguém perdia a virgindade era uma falha fatal. É claro que uma pessoa típica não teria a chance de adquiri-lo, então não teria chance de cultivá-lo, mesmo que desejasse. Zhou Wen não ficaria muito surpreso se alguém tivesse cultivado isso, mas Li Xuan era um homem que nadava diariamente entre mulheres. Portanto, era realmente inacreditável que ele tivesse conseguido dominar a arte divina do Invencível Conate. Li Xuan não olhou para o ferimento na cintura.
Na verdade, devido à compressão e supressão de seus músculos, a ferida basicamente parou de sangrar. Meu segundo irmão enviou você. Li Xuan olhou para Jiang Hao enquanto perguntava. Ele não usava o olhar vazio e ignorante que Xu Miantu usava. Jiang Hao acenou com a cabeça e disse, originalmente pensei que não era necessário que ele tomasse tais ações, mas pelo que parece, seu segundo irmão tem um olhar bastante perspicaz. Diariamente, você é realmente um gênio incrível. Você definitivamente será uma pedra no sapato dele. Jiang Hao, você está louco? Você está realmente ajudando Li Mobai a matar o irmão Xuan. Você não sabe que se o irmão Xuan morrer aqui, não haverá como respondermos ao padrinho. Não se esqueça do quanto devemos ao padrinho sua gentileza. Ele também adora o irmão Xuan, então como você pode suportar deixá-lo triste? Xu Miantu disse enquanto segurava seu ferimento. Seu ferimento foi muito mais leve que o de Li Xuan, mas infelizmente ele não havia cultivado na arte divina invencível Conate. O sangue que ele perdeu foi suficiente para fazer sua cabeça girar. Jiang Hao ignorou Xu Miantu enquanto segurava seus perigos com força, olhando atentamente para Li Xuan como um lobo faminto. Xu Miantu ainda não havia terminado quando foi interrompido por Li Xuan. Li Xuan olhou para Jiang Hao e disse, nunca briguei com o irmão por nada desde que era pequeno. Para evitar que ele me questionasse, passei todo o meu tempo com mulheres e nunca prestei atenção a nenhum assunto da família Li, ele ainda não está disposto a me deixar sair. Dois tigres não podem compartilhar a mesma montanha. Uma família não pode ter duas cabeças. Se há algo para culpar, é que você apenas agiu como um porco em vez de ser um porco de verdade. Caso contrário, nada disso seria necessário, disse Jiang Hao. Jiang Hao, você realmente acredita que pode me matar? Li Xuan disse friamente. Ao dizer isso, mostra o quão determinado estou em matá-lo. Seu domínio da arte divina invencível Conate realmente excedeu minhas expectativas, mas infelizmente, você está apenas no estágio mortal e ainda não avançou para o estágio lendário. Sua morte é uma certeza hoje. Enquanto Jiang Hao falava, ele rasgou a manga esquerda, revelando todo o braço esquerdo. Havia uma tatuagem azul esverdeada em espiral que quase cobria todo o braço esquerdo de Jiang Hao, uma cobra enrolada. A tatuagem de cobra brilhava com um brilho demoníaco verde azulado, como se estivesse viva. Escamas verde-azuladas surgiram e envolveram todo o braço e mão esquerdos de Jiang Hao, fazendo seu braço parecer uma cobra venenosa bizarra exalando vibrações extremamente estranhas. Cobra escamada explosiva, uma besta companheira de estágio lendário, impossível, você está apenas no estágio mortal, como você poderia incubar uma besta companheira de estágio lendário? Estágio aos 16 anos, isso é impossível. Xu Miantu olhou para o braço esquerdo de Jiang Hao enquanto exclamava, uma expressão de horror estampada em seu rosto. Jiang Hao balançou ligeiramente a cabeça. Eu não avancei para o estágio lendário. Só sou capaz de usar a cobra escamada explosiva. Como é possível incubar uma sem avançar para o estágio lendário? A energia primordial necessária para uma cobra de escamas explosivas é suficiente para sugar qualquer um no estágio mortal. É impossível incubar uma, Xu Miantu ainda achava inacreditável. Li Xuan bufou e disse, o irmão com certeza foi à falência para me matar. Só há uma maneira de possuir uma besta companheira de estágio lendário no estágio mortal sem incubá-la. Você mesmo é deixar um especialista em estágio lendário com um companheiro de estágio lendário. A besta transfere-o para a pessoa no estágio mortal, mesmo ao custo de suas vidas. Você é realmente inteligente, infelizmente, você terá que morrer hoje. Jiang Hao não hesitou mais enquanto corria em direção a Li Xuan. Enquanto isso, seu braço que parecia uma cobra cortou com a adaga de jade. Ele foi extremamente rápido enquanto seu braço de cobra parecia desaparecer. Era quase impossível usar o olho nu para capturar sua trajetória. Como um estranho fluxo de luz verde azulado, brilhou no pescoço de Li Xuan. Foi a uma velocidade tão rápida que excedeu até mesmo o ataque de lança do General Esqueleto. Isso deu a Zhou Wen a impressão de que Li Xuan estava condenado.
Mas para sua surpresa, ele ouviu um barulho. Li Xuan agarrou a adaga de Jade ultra rápida, segurando-a bem na sua frente. A mão de Li Xuan segurando a adaga, ou talvez deva ser dito que a maior parte de seu corpo, foi envolto por uma armadura de ferro preto. Cavaleiro Negro, uma besta companheira de estágio lendário. Então você também usou o mesmo método para obter uma besta companheira de estágio lendário no estágio mortal. Jiang Hao reconheceu instantaneamente o que representava a armadura de ferro preto no palco lendário. Não, você está errado. Eu não preciso usar um método tão cruel para obter uma besta companheira lendária. Nem tenho essa necessidade. Li Xuan exerceu força, imediatamente quebrando a adaga em sua mão e deixando Jiang Hao recuar rapidamente com os restos da adaga de Jade. A arte divina invencível Konati é a arte da energia primordial que tem a maior quantidade de energia primordial entre seus pares. Mesmo que eu esteja apenas no estágio mortal, ainda tenho a chance de incubar uma besta companheira do estágio lendário, apesar de eles serem os mais fracos e eu precisando assumir algum risco. No entanto, é mais do que suficiente quando lidamos com sua cobra de escamas explosivas. Li Xuan tinha um brilho intenso nos olhos ao se aproximar de Jiang Hao. Não é de admirar que o segundo irmão veja você como uma ameaça. Esse talento é realmente aterrorizante, disse Jiang Hao enquanto recuava. Depois de dizer isso, ele se virou e correu para dentro da cidade antiga. Li Xuan não hesitou e imediatamente o perseguiu. Não corra atrás dele. Zhou Wen gritou apressadamente para impedir Li Xuan quando viu Jiang Hao fugindo na direção do general esqueleto. No entanto, Li Xuan estava decidido a matar Jiang Hao. Não houve hesitação em seus passos enormes. Os dois provavelmente tinham velocidade avaliada em 8 ou 9, tornando tarde demais para Zhou Wen alcançá-los. Logo, eles desapareceram em uma esquina. Zhou Wen diminuiu o ritmo sem continuar a perseguição. Em vez disso, foi Xu Miantu quem cuidou do ferimento no pescoço antes de persegui-los. O que você está esperando? Por que você não está perseguindo eles para ajudar o irmão Xuan? Xu Miantu gritou com ele quando viu Zhou Wen parar. Zhou Wen segurou seu telefone e lançou a masmorra da antiga cidade imperial enquanto dizia a Xu Miantu, depois de você. Fim do capítulo. Capítulo 23, você tem 2 minutos. Covarde, Xu Miantu praguejou baixinho antes de ignorar Zhou Wen. Ele imediatamente continuou sua perseguição. Zhou Wen realmente não se importou. Ele queria ajudar Li Xuan, mas não adiantava nada. Jiang Hao e Li Xuan tinham bestas companheiras lendárias, enquanto ele não tinha nenhuma. A morte era uma certeza para ele ao enfrentar o general esqueleto. Provavelmente foi mais benéfico para ele encontrar meios de lidar com o esqueleto general no jogo. A razão pela qual Zhou Wen queria ajudar Li Xuan era que, no fundo, ele sabia que Jiang Hao iria silenciá-lo e a Xu Miantu depois de ter matado Li Xuan com sucesso para garantir sua própria segurança. O ataque de Jiang Hao a Xu Miantu já havia revelado esse pensamento dele. Se Li Xuan fosse morto com sucesso, não haveria como poupar Zhou Wen. Portanto, Zhou Wen estava inevitavelmente ajudando a si mesmo ajudando Li Xuan. No entanto, qualquer ajuda que ele prestou foi inútil. O poder de uma besta companheira lendária não era algo que ele pudesse igualar no momento. Seja contra Jiang Hao ou contra o general esqueleto, as chances de ele ser morto eram extremamente altas. Enquanto Zhou Wen avançava lentamente, ele controlou o avatar cor de sangue e invadiu profundamente a antiga cidade imperial. Ele não sabia que tipo de desenvolvimento poderia acontecer depois que Li Xuan e Jiang Hao encontrassem o general esqueleto, portanto, ele precisava de alguma preparação. Antes de encontrar o general esqueleto com seu avatar cor de sangue no jogo, ele ouviu um rugido de gelar o sangue vindo das profundezas da cidade antiga. Prometo minha vida para defender a cidade. Prometo minha vida para defender a cidade. A expressão de Zhou Wen mudou ligeiramente. Esta voz claramente não era de Jiang Hao ou Li Xuan. No entanto, ele não ouviu o Skeleton General falar enquanto jogava.
Com um simples pensamento, Zhou Wen se recompôs enquanto continuava se concentrando em seu jogo. Seu entorno foi incapaz de influenciar sua linha de pensamento. Logo, o avatar cor de sangue encontrou o General Esqueleto no jogo e após repetidas tentativas fracassadas, Zhou Wen teve uma compreensão geral da força e da habilidade de energia primordial do General Esqueleto. Ele sabia muito bem que sua força era insuficiente para resistir ao General Esqueleto, principalmente quando se tratava de velocidade. A diferença era muito dispar, tornando difícil até mesmo para ele se esquivar. O esqueleto general é mais forte que eu em todos os aspectos. Há uma grande chance de ele ser uma criatura dimensional no estágio lendário. É definitivamente impossível para mim afastá-lo. No entanto, ele não está isento de falhas. Sua lança de osso é muito longa, tornando pouco propício para ele lutar de perto. Além disso, o cavalo esqueleto em que ele está sentado afetaria sua trajetória de ataque abaixo da cintura. Isso resulta em um ponto cego ofensivo. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue e se aproximou do General Esqueleto mais uma vez, tentando colocar a teoria em prática. Quando o General Esqueleto avançou, Zhou Wen avançou em vez de recuar com o avatar cor de sangue. Com um giro para frente, ele correu sob a barriga do cavalo esqueleto. Zhou Wen aproveitou a oportunidade perfeitamente. Apesar do General Esqueleto ter força e velocidade, ele não conseguiu atacar devido à obstrução do cavalo esqueleto. Depois que o General Esqueleto ergueu sua lança e golpeou para baixo novamente, Zhou Wen já havia rolado para o outro lado da parte inferior do cavalo esqueleto. O cavalo esqueleto não fazia parte do General Esqueleto, tornando difícil para eles agirem perfeitamente como um só. Isso deu a Zhou Wen uma pequena chance de sobrevivência e diversas possibilidades. Infelizmente, o General Esqueleto era muito forte. Zhou Wen teve que circular constantemente ao redor do cavalo esqueleto para evitar ser esfaqueado pela lança de osso. Ele não tinha meios de lançar um contra-ataque. Mesmo assim, isso durou menos de 30 segundos antes que o avatar cor de sangue fosse esfaqueado no chão pelo General Esqueleto. O sangue espirrou imediatamente quando o avatar morreu no local. Enquanto observava a tela escurecer, Zhou Wen relembrou cuidadosamente a batalha. Ele logo ouviu gritos e sons estridentes. Fazendo uma curva, ele imediatamente viu Li Xuan e Jiang Hao lutando entre si do outro lado de uma rua de pedra. E na vida real, o General Esqueleto também estava por perto. Ele usava uma capa e o cavalo esqueleto em que estava sentado era alto e poderoso, seu corpo semelhante ao jade. A lança de osso tinha farpas aterrorizantes e chamas cor de sangue tremeluziam nas órbitas oculares do crânio. Ele parecia formidável. Esta era uma existência completamente diferente da versão em quadrinhos do Skeleton General no jogo. Zhou Wen quase não conseguiu reconhecê-lo. O que deixou Zhou Wen ainda mais intrigado foi que o General Esqueleto estava atacando por toda parte com o cavalo esqueleto, mas seu alvo estava finalmente fixado em Li Xuan. Ele ignorou Jiang Hao, nunca o atacando nenhuma vez. Chance. Porque o General Esqueleto atacaria apenas Li Xuan. Vendo o miserável Li Xuan, que continuava recuando com o corpo coberto de ferimentos, Zhou Wen não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. No entanto, quando o olhar de Zhou Wen observou cuidadosamente Jiang Hao, ele imediatamente percebeu. Em Jiang Hao, havia um peitoral de osso adicional. As costelas brancas acinzentadas penetravam em suas roupas, protegendo seu peito e costas, fazendo-o parecer estranho. Pelo que parece, a razão pela qual o General Esqueleto não está atacando Jiang Hao decorre da armadura de osso que ele usa. Zhou Wen sabia que provavelmente era uma manifestação de uma melhor companheira, mas o tipo era desconhecido para ele. Embora Xumiantu tivesse uma língua desagradável, ele não parecia ter mau caráter. Ele correu para ajudar Li Xuan quando o encontrou em apuros. Mas o resultado não foi nada surpreendente. Após o confronto, ele foi lançado voando pelo General Esqueleto, caindo para longe do outro lado da rua e parando apenas quando bateu em uma parede. Xumiantu curvou as costas como um camarão, as mãos o abdômen.
Sua boca estava cheia de sangue e suor frio cobria sua testa. A careta que ele fazia sabia muito da dor. Ser paciente. Assim que eu matar Li Xuan, vou mandá-lo para o inferno, disse Jiang Hao friamente, enquanto a adaga em sua mão apunhalava o ponto vital de Li Xuan. Li Xuan estava lutando contra 2 oponentes sozinho e nem estava no estágio lendário. Ao confiar apenas na besta companheira do Cavaleiro Negro lendário, era difícil para ele resistir na batalha. A armadura negra que o envolvia foi danificada em vários lugares e o sangue vazou. No entanto, ele era uma pessoa tenaz. Apesar de uma situação tão perigosa, ele ainda conseguiu manter a clareza de pensamento e evitou a maioria dos ataques letais. Infelizmente, ele simplesmente não era um especialista em palco lendário. Ele já estava um estágio abaixo do General Esqueleto e com Jiang Hao dando golpes oportunistas contra ele, a cada segundo o colocava em extremo perigo. Se não fosse pelas potentes capacidades defensivas de sua armadura de Cavaleiro Negro e pela habilidade da arte divina invencível Konate de retardar a flexibilidade de seus danos, ele já teria sido morto há muito tempo. Depois de observar por um momento, Zhou Wen se reuniu de repente para Li Xuan. Li Xuan, se eu puder ajudá-lo a distrair o General Esqueleto, quanto tempo levar para você acabar com Jiang Hao? As palavras de Zhou Wen chocaram o trio. Nesta batalha, não era mais algo em que uma pessoa no estágio mortal pudesse interferir, muito menos um estudante normal do ensino médio. Xu Miantu imaginou que Zhou Wen estava bravo, mas infelizmente não teve energia para dizer uma palavra. Caso contrário, ele definitivamente teria ridicularizado Zhou Wen. Jiang Hao não compartilhou os mesmos pensamentos, ele não acreditou que Zhou Wen fosse capaz de fazer o feito proclamado. Ele acreditava que Zhou Wen estaria matando se realmente corresse para ajudar Li Xuan. 2 minutos. Preciso de tanto tempo, disse Li Xuan enquanto lutava por sua vida. Não houve hesitação em sua voz. Tudo bem, então, vou te dar 2 minutos. Zhou Wen guardou o telefone e supostamente se para o campo de batalha. Fim do capítulo. Capítulo 24. Quem diabos é ele? Zhou Wen acelerou o passo e entrou no campo de batalha da maneira mais engenhosa, aparecendo atrás do General Esqueleto. O General Esqueleto percebeu profundamente a aparência de Zhou Wen e desistiu de atacar Li Xuan. Golpeou para trás, transformando a lança de osso em um raio frio que atingiu a cabeça de Zhou Wen. Sem esperar que o General Esqueleto levantasse sua lança, Zhou Wen se agachou e atacou a parte de baixo do cavalo esqueleto. Isso evitou que a lança de osso se fechasse nele, assim, resolvendo o ataque do General Esqueleto. Xu Miantu lutou para se levantar enquanto olhava para Zhou Wen com uma expressão de descrença. Zhou Wen realmente conseguiu conter o General Esqueleto. Zhou Wen oscilou entre os lados do cavalo esqueleto, ocasionalmente caindo no chão. Parecia extremamente patético, mas suas ações funcionaram. Xu Miantu sabia como era difícil. Ele teve a mesma ideia de Zhou Wen antes, na esperança de conter o General Esqueleto para dar a Li Xuan tempo para acabar com Jiang Hao. No entanto, ele foi varrido no momento em que se aproximou do General Esqueleto e quase morreu devido a ferimentos graves. Isso fez perceber profundamente as enormes diferenças entre o estágio mortal e o estágio lendário. Zhou Wen também estava no estágio mortal, mas conseguiu conter o General Esqueleto. Pode parecer patético, mas ele permaneceu ileso o tempo todo. Isso deixou Xu Miantu surpreso. Pensando em sua zombaria de Zhou Wen, seu rosto originalmente pálido ficou vermelho anormal. Jiang Hao ficou alarmado ao ver Zhou Wen conter o General Esqueleto. Apesar de todos os seus planos, ele nunca esperou que um estudante do ensino médio no estágio mortal fosse capaz de conter um General Esqueleto lendário. Na verdade, Jiang Hao sabia há muito tempo da existência do esqueleto general nas proximidades. Ele havia planejado levar Li Xuan para perto e deixar o General Esqueleto acabar com ele. Infelizmente, este plano foi frustrado por Zhou Wen. Jiang Hao não teve escolha a não ser agir sozinho, mas acabou falhando.
Enquanto Zhou Wen segurava o general esqueleto, Li Xuan já havia corrido em direção a Jiang Hao. Ele desferiu uma saraivada de socos que brilharam como estrelas cadentes para ele. Ele sabia que não era pragmático esperar que um estágio mortal retivesse o esqueleto general por longos períodos de tempo. Ele teve que acabar com Jiang Hao antes que Zhou Wen fosse morto pelo general esqueleto. Jiang Hao agora realmente percebeu o quão aterrorizante era esse descendente destemperado, Li Xuan. Apesar de usar bestas companheiras lendárias semelhantes, mesmo tendo duas, ele ainda foi completamente dominado por Li Xuan. Não acredito que não possa durar 2 minutos. Estamos ambos no estágio mortal e usando bestas companheiras lendárias. Jiang Hao lutou contra Li Xuan com os dentes cerrados. Bang! Em menos de 20 segundos, Jiang Hao foi atingido no cotovelo esquerdo por Li Xuan, quebrando a armadura óssea em duas. A cor do rosto de Jiang Hao desapareceu quando ele recuou rapidamente. No entanto, ao ver Li Xuan persegui-lo como uma sanguessuga, seus olhos brilharam com um brilho implacável. Com um balanço de seu braço esquerdo, a tatuagem da serpente de escamas explosivas brilhou quando uma cobra venenosa de cor azul esverdeada saiu de seu braço, enrolando-se em direção ao perseguidor Li Xuan. Aproveitando esta oportunidade, Jiang Hao levou sua velocidade ao limite, permitindo-lhe percorrer de 4 a 5 metros. Ele estava atacando Zhou Wen por trás com uma adaga. Este desenvolvimento repentino fez com que Xu Miantu gritasse. Zhou Wen já estava em uma situação perigosa enquanto segurava o general esqueleto. Agora, com Jiang Hao atacando-o furtivamente, a morte parecia inevitável para ele. Li Xuan também ficou alarmado e furioso. No entanto, com a serpente de escamas explosivas bloqueando-o, ele não teve tempo de resgatar Zhou Wen. Enquanto a lança de osso avançava na velocidade da luz, uma adaga atingiu a cintura de Zhou Wen pelas costas. Nesse momento crítico, Zhou Wen exerceu força nas pernas, permitindo-lhe fazer uma curva fechada. Uma poderosa força de torção irrompeu dos músculos de sua cintura enquanto seu corpo se torcia em um ângulo estranho. Os pés de Zhou Wen ainda estavam voltados para o lado do general esqueleto, mas seu torso já havia se voltado para Jiang Hao. A lança de osso apunhalou Zhou Wen, passando por sua bochecha. Isso deixou um leve ferimento na bochecha de Zhou Wen, mas ele permaneceu estoico. Sem sequer piscar, ele deu um soco na adaga de Jiang Hao. Uma expressão de zombaria brilhou nos olhos de Jiang Hao. Embora a cobra escamada explosiva tivesse deixado seu corpo, ele ainda tinha o peitoral de osso protegendo-o. Era também uma besta companheira lendária e, embora não fosse do tipo força, aumentava um pouco sua força. Não era algo que um humano típico do estágio mortal pudesse suportar. Além disso, a adaga de Jade era feita de materiais especiais. Não só tinha a capacidade de matar criaturas dimensionais, mas também tinha uma nitidez assustadora. Morrer. Jiang Hao fortaleceu seu coração enquanto exercia toda a sua força, reunindo-a na ponta da lâmina. Ele queria cortar os dedos de Zhou Wen. Desvie. Você não aguenta. Li Xuan gritou em pânico. Xu Miantu vomitou outro bocado de sangue, resultado de sua ansiedade, não de seus ferimentos. No instante em que o punho e a lâmina se encontraram, um brilho sanguíneo brilhou no punho de Zhou Wen. A carapaça vermelha envolveu instantaneamente seu punho, condensando-se como uma luva de boxe vermelha escura. Besta companheira. Os olhos de Jiang Hao se contraíram quando um sentimento sinistro surgiu nele. Como as bestas companheiras do estágio mortal eram raras, ele subconscientemente imaginou que a besta companheira estava no estágio lendário. Isso o alarmou muito. No entanto, a distância entre o punho e a lâmina era muito estreita. Assim que o pensamento ocorreu a Jiang Hao, o punho de Zhou Wen já havia atingido a lâmina da adaga de Jade. Rachadura. A força poderosa rasgou a lâmina enquanto as rachaduras se estendiam rapidamente, quebrando toda a adaga, transformando-a em incontáveis fragmentos. Bang! O soco de Zhou Wen não parou quando atingiu o punho de Jiang Hao que empunhava a adaga. Ele quebrou os ossos de sua mão e braço.
O osso fraturado arrancou-se da carne de Jiang Hao enquanto o sangue jorrou. Sem a proteção da armadura óssea, seu braço estalou como pipoca. Ele voou com um grito trágico. Tudo isso aconteceu em uma fração de segundo. Enquanto Xu Miantu observava, ele olhou com a boca aberta, momentaneamente sem palavras. Li Xuan ficou emocionado. Ignorando a cobra escamada explosiva que o envolveu, ele avançou e quebrou a cabeça de Jiang Hao no ar. Não havia mais chances para ele. Zhou Wen estava calmo. Depois de destruir o braço de Jiang Hao, seu corpo se torceu como uma botia e, aproveitando o impulso, atacou as costas do cavalo esqueleto. Isso fez com que o general esqueleto errasse mais uma vez. Tudo aconteceu com tanta fluidez, como se tivesse sido praticado inúmeras vezes. Era uma bela vista. Quem diabos é ele? Xu Miantu recuperou os sentidos enquanto sua mente estava cheia de perplexidade. Ele se recusou a acreditar que Zhou Wen era apenas um estudante comum do ensino médio da cidade guia. Fim do capítulo. Capítulo 25 Fraqueza. A morte de Jiang Hao significou a dissipação de sua besta companheira. A cobra escamada explosiva e as bestas companheiras de armadura óssea explodiram, transformando-se em pedaços de energia primordial que se espalharam pela terra. Li Xuan não teve o luxo de ter tempo para ter pensamentos absurdos como Xu Miantu. Depois de terminar Jiang Hao, ele correu direto para o general esqueleto. Ao mesmo tempo, ele gritou, Zhou Wen, vou atrair a atenção dele. Tente encontrar uma abertura para desferir o ataque letal. Tudo bem. Zhou Wen recuou. No momento em que o general esqueleto estava prestes a persegui-lo, Li Xuan já havia dado um soco na cabeça do cavalo esqueleto. Isso continha a força de um cavaleiro negro, mas tudo o que fez foi fazer com que a cabeça do cavalo esqueleto estremecesse e seus pés cambaleassem por um momento. Prometo minha vida para defender a cidade. O general esqueleto ficou furioso quando o brilho em seus olhos cresceu. Ele soltou um rugido furioso enquanto atacava Li Xuan com sua lança. Li Xuan mal conseguiu atacar o general esqueleto com os poderes do Cavaleiro Negro, mas foi completamente suprimido. Ele não tinha meios de contra-atacar. Zhou Wen circulou ao redor do cavalo esqueleto sem dar ao general esqueleto a chance de atacá-lo. De vez em quando, ele lançava um punho divino vigor nas pernas ou no corpo do cavalo. Afetou a mobilidade do cavalo esqueleto, dando a Li Xuan um descanso. Os dois cercaram o general esqueleto, mas tudo permaneceu confuso. O Skeleton General no jogo não parece tão poderoso. Zhou Wen ficou bastante confuso. Ele estava certo de seu julgamento. Não foram apenas aspectos como força ou velocidade, o mais importante é que o esqueleto general no jogo era bastante uniforme em seus ataques. Era óbvio que ele era um NPC em um jogo. Mas na vida real, o Skeleton General era claramente mais inteligente e autônomo do que no jogo. Sua experiência de combate parecia ter sido aprimorada em múltiplas batalhas, tornando-o completamente diferente. Zhou Wen não tinha visto esse fenômeno nos soldados esqueletos comuns. Seja no jogo ou na vida real, os soldados esqueletos compartilhavam a mesma rigidez. Qual é o motivo? Zhou Wen foi momentaneamente incapaz de descobrir o motivo. Bang! Li Xuan foi lançado voando pela lança do general esqueleto, mas conseguiu se conter depois de cair cerca de 8 metros. Ele se levantou e avançou mais uma vez enquanto suportava a dor. Enquanto isso, ele gritou, este general esqueleto é um pouco estranho. Ele parece estar ficando mais forte. Se qualquer outro estágio mortal sofresse tais ferimentos, eles provavelmente estariam mortos, mesmo que tivessem uma besta companheira lendária protegendo-os. No entanto, a arte divina invencível Conate de Li Xuan era de fato formidável, isso permitiu que ele continuasse lutando com força total. Zhou Wen tinha ouvido falar de quão potentes eram as artes da energia primordial no estágio épico no passado, mas foi só hoje que ele percebeu como as coisas eram díspares. A meditação ascética que ele cultivou teve benefícios semelhantes à arte divina invencível Conate.
Eram artes de energia primordial que fortaleciam a constituição, mas as diferenças eram enormes quando se fazia uma comparação. Se ele tivesse sofrido ferimentos tão terríveis quanto os de Li Xuan, seria improvável que conseguisse se levantar. Como esperado, preciso cultivar uma arte da energia primordial de alto nível. Mas onde posso conseguir um? Essas coisas não são como habilidades de energia primordial que podem cair do jogo. Zhou Wen ficou um pouco irritado. Nas escolas da Liga da Terra, especialmente nas universidades, seriam ensinadas diferentes artes da energia primordial. No entanto, eles foram eliminados no estágio lendário. Não havia nenhuma arte de energia primordial de estágio épico para ser ensinada. Zhou Wen não teria chance de cultivar essas artes da energia primordial, mesmo que quisesse. Mano, pare de sonhar acordado. Ajude-me a acabar com ele rapidamente. Li Xuan estava correndo e gritando enquanto era perseguido pelo esqueleto general. A armadura negra que o envolvia quase se quebrou. Zhou Wen não tinha intenção de ajudar. Em vez disso, ele disse, é inútil. Minha força não é suficiente para feri-lo. Acho que é melhor fugirmos. Você não tem uma besta companheira armada? Li Xuan exclamou. É apenas uma besta companheira mortal. Embora o aumento de força seja ótimo, não seria muito eficaz contra uma criatura dimensional de estágio tão lendário, explicou Zhou Wen. Besta companheira mortal? Li Xuan imediatamente ficou sem palavras. Quanto maior o grau de uma criatura dimensional, mais fácil seria condensar um cristal dimensional. As chances de produzir um ovo companheiro também foram maiores. Portanto, foram as criaturas dimensionais de baixo grau que dificilmente poderiam produzir ovos companheiros. Portanto, uma besta companheira mortal poderia ser mais cara do que sua besta companheira lendária do Cavaleiro Negro, mas neste momento, o dinheiro não significava nada. Isso é ruim. Embora meu Cavaleiro Negro também aumente minha força, ele aumenta principalmente minha defesa. Não é ótimo quando se trata de força. Droga, eu deveria ter aprendido algumas habilidades de energia primordial com potentes forças destrutivas. Ou eu deveria ter incubado uma besta companheira lendária do tipo força. Li Xuan disse arrependido. Se não fosse por sua armadura preta protegendo você, você teria morrido algumas vezes. Ter uma besta companheira lendária do tipo força é inútil, disse Zhou Wen balançando a cabeça. Li Xuan não teve mais tempo de conversar com Zhou Wen, pois o general esqueleto quase o esfaqueou na coxa. A besta companheira do Cavaleiro Negro não aumentou sua velocidade, então Li Xuan foi incapaz de evitar os ataques do general esqueleto. Tudo o que ele podia fazer era confiar na armadura preta para resistir aos golpes. Parecia bastante trágico, pois parecia que ele seria morto a facadas a qualquer momento. O cavalo esqueleto era muito rápido e, como Li Xuan não estava no estágio lendário, não havia como escapar. Zhou Wen, imploro que salve o irmão Xuan. Xu Miantu lutou para se levantar enquanto implorava a Zhou Wen. Neste momento, Xu Miantu não tinha mais a arrogância de antes. Em vez disso, ele tratou Zhou Wen como um pilar de apoio. No fundo, ele não tratava mais Zhou Wen como um estudante do ensino médio de uma cidade pequena. Apenas a besta companheira mortal não era algo que uma pessoa típica pudesse possuir. Do seu ponto de vista, Zhou Wen definitivamente tinha uma formação extraordinária. E suas ações anteriores fizeram Xu Miantu acreditar que o primeiro poderia salvar Li Xuan se assim o desejasse. Zhou Wen ponderou por um momento e disse, não é completamente impossível, mas não tenho certeza se funcionará. Temos que tentar de qualquer maneira, disse Xu Miantu. Zhou Wen acenou com a cabeça levemente enquanto observava o General Esqueleto, mas estava pensando no General Esqueleto no jogo. Ele lutou contra o General Esqueleto várias vezes no jogo. Não foi sem nenhum benefício porque, através de suas observações, ele notou uma fraqueza no General Esqueleto. No entanto, Zhou Wen não tinha certeza se a fraqueza do jogo era a mesma da vida real. Afinal, o General Esqueleto era muito mais poderoso na vida real.
Mas, neste momento, Zhou Wen só poderia tentar. Vendo Li Xuan sendo perseguido pelo General Esqueleto, Zhou Wen circulou silenciosamente para trás e gradualmente se aproximou para aguardar uma oportunidade. Sem precisar que Zhou Wen dissesse uma palavra, Li Xuan sabia que precisava criar uma janela de oportunidade para Zhou Wen. Li Xuan cerrou os dentes e usou sua armadura preta para envolver a área esquerda de seu abdômen para enfrentar o ataque do General Esqueleto. Quando a ponta afiada mergulhou na armadura negra, rasgou a carne de Li Xuan. No entanto, antes que a lança pudesse ser retraída, ele agarrou a lança de pedra com força. Sem qualquer hesitação, Zhou Wen saltou e pulou nas costas do General Esqueleto. Ele montou no cavalo esqueleto assim como o General Esqueleto enquanto estendia a mão para o pescoço do alvo. Apontando a cabeça para o céu, ele usou a outra mão que usava a luva de boxe da formiga Vigor, batendo com força nas órbitas oculares do General Skelly. Fim do capítulo. Capítulo 26. Sol Estrafiar. Bang! Com as forças combinadas do punho divino Vigor e da luva de boxe Vigor, as órbitas oculares do General Esqueleto racharam quando o punho de Zhou Wen mergulhou direto. O General Esqueleto, que retraía a lança com todas as suas forças, parou abruptamente. No momento seguinte, a lança de osso caiu no chão, enquanto todos os seus ossos se espalhavam ao seu redor. Até o cavalo esqueleto desmoronou em uma pilha de ossos podres. E dentro do crânio que Zhou Wen desmoronou, havia um leve brilho vermelho. Zhou Wen virou a caveira e viu o ovo companheiro vermelho. Era do tamanho de um ovo de ganso, todo o corpo cristalino, como jade. Chamas de sangue pareciam queimar nele. Um ovo companheiro? Sua sorte não é ruim. Infelizmente, você não tem energia primordial suficiente para incubar um ovo companheiro lendário. Além disso, aquele esqueleto general era um pouco estranho. É melhor você não incubá-lo aleatoriamente. Li Xuan estava coberto de feridas, mas independentemente do tamanho, elas estavam começando a fechar e parar de sangrar. Foi claramente graças à arte divina invencível Konate. Você não quer isso? Zhou Wen perguntou a Li Xuan. Li Xuan balançou a cabeça. Se não fosse por você, Miantu e eu estaríamos mortos. Além disso, para que serve um ovo companheiro? Além disso, eu realmente não levo a sério um mero ovo companheiro lendário. Zhou Wen assentiu sem qualquer intenção de fazer cerimônia. Ele enfiou diretamente o ovo companheiro do General Esqueleto no bolso antes de olhar para Jiang Hao, cuja cabeça havia rompido. Jiang Hao mereceu isso, mas sua morte certamente afetará nossos resultados. Provavelmente será difícil para nós entrar em uma escola respeitável. Li Xuan riu ao ouvir isso. Fique tranquilo. Assim que sairmos, inscreva-se em qualquer escola respeitável que você quiser. Garanto sua admissão. Xu Miantu sofreu ferimentos graves e, embora os ferimentos de Li Xuan não tenham piorado, também não foram triviais. Ele também precisava de cuidados médicos. O trio parou de caçar soldados esqueletos e deixou a cidade antiga guia logo após reunir todas as contas de osso. Depois que o vigilante inspecionou o número de contas ósseas e cristais dimensionais, ele enviou Li Xuan e Xu Miantu para tratamento. Quanto a Zhou Wen, ele voltou para casa sozinho no transporte público. No caminho de volta, ele usou seu telefone para entrar mais uma vez na masmorra da antiga cidade imperial. Ele queria confirmar que o Skeleton General no jogo era mais fraco do que o da vida real. Como esperado, não é uma ilusão minha. O Skeleton General no jogo é muito mais fraco. Não é de admirar que eu suspeitasse que ele não fosse uma criatura lendária. Mas mesmo assim, sem Li Xuan para desviar a atenção do General Esqueleto, Zhou Wen só foi capaz de circular em torno do General Esqueleto no jogo. Matá-lo apenas com sua força era quase impossível. O avatar cor de sangue que Zhou Wen controlava não tinha chance de chegar perto o suficiente para romper as órbitas oculares do General Esqueleto. No entanto, Zhou Wen não se importou. Ele continuou circulando ao redor do General Esqueleto com o avatar cor de sangue.
Como Zhou Wen conhecia a fraqueza do General Esqueleto, uma morte solo era apenas uma questão de tempo. Ele só precisava fazer o melhor que pudesse. Em casa, Zhou Wen continuou seu estilo de vida diário. Além de dormir, ele jogava enquanto comia ou usava o banheiro. Após repetidas tentativas, ele finalmente contou com um posicionamento perfeito para matar o esqueleto general. Embora o esqueleto general no jogo não tenha derrubado um novo companheiro, ele deu a Zhou Wen uma surpresa agradável, um cristal de velocidade avaliado em 13. Zhou Wen absorveu o cristal de velocidade e imediatamente sentiu um choque percorrer seu corpo. Isso o fez sentir como se estivesse nas nuvens. Depois de um tempo, a sensação se dissipou gradualmente. Quando Zhou Wen olhou suas estatísticas no jogo, ele ficou surpreso. Ele absorveu um cristal de velocidade avaliado em 13, então logicamente falando, sua velocidade deveria ter subido para 13. No entanto, sua velocidade só aumentou para 9, muito abaixo do que ele esperava. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen entendeu aproximadamente por que isso estava acontecendo. Fui ensinado que embora os efeitos da absorção de cristais do estágio lendário sejam bons no estágio mortal, isso não permite que o corpo suba ao nível do estágio lendário. Somente elevando a arte da energia primordial para um novo reino, a absorção de um cristal dimensional de estágio lendário aumentaria as estatísticas. Pelo que parece, esse é o motivo. Zhou Wen não pôde deixar de franzir a testa ao pensar nisso. Ele originalmente pretendia confiar na meditação ascética para avançar para o estágio lendário, mas depois de testemunhar o quão formidável era a arte divina do invencível Konati, ficou evidente para ele que avançar para o estágio lendário com a meditação ascética não era a melhor escolha. Mas se eu não usar a meditação ascética para avançar para o estágio lendário, como posso obter uma arte da energia primordial do estágio épico? Zhou Wen estava perdido. Reticências. Poucos dias depois, os resultados dos exames foram anunciados. Os resultados de Zhou Wen em suas diversas disciplinas o colocaram entre os melhores. Ele ficou em segundo lugar no teste de combate, uma posição abaixo de Li Xuan. Ele foi classificado ainda mais alto que Xu Miantu, então parecia que a morte de Jiang Hao não afetou seus resultados. Enquanto ponderava sobre o assunto, seu telefone tocou de repente. Era um número desconhecido. Atendendo a ligação, a voz de Li Xuan soou ao telefone. Zhou Wen, você viu os resultados? Eu deveria ter lhe dado o primeiro lugar, mas tenho uma utilidade especial em ser o primeiro lugar. Aspas. Nós concordamos em ficar em quarto lugar, então ficar em segundo é bom o suficiente. Eu realmente não me importo com minha colocação, desde que isso não afete minha matrícula na universidade. Não vamos falar sobre isso. Eu te devo uma, então terei que retribuir um dia. Li Xuan fez uma pausa antes de continuar. Estarei estudando no Sunset College no futuro. Você está interessado em se juntar a mim lá? Podemos cuidar um do outro como amigos. Faculdade do Pôr do Sol. Zhou Wen revelou um olhar pensativo. Sunset College era uma das melhores escolas do Distrito Leste da Liga. No mínimo, foi classificado entre os 10 primeiros. E havia zonas dimensionais dentro do Sunset College, portanto, os alunos do Sunset College poderiam inscrevê-los durante os anos de faculdade para combate real. Isso foi uma vantagem em comparação com uma universidade típica. Entrar na Sunset College não foi uma má escolha. A única coisa que impediu Zhou Wen foi que o Sunset College estava localizado na cidade de Luoyang e a família An também estava em Luoyang. Zhou Wen não queria ter laços estreitos com a família An, assim, deixando-o hesitante em escolher o Sunset College. Li Xuan fez o possível para persuadir Zhou Wen a frequentar o Sunset College, mas tudo o que Zhou Wen disse foi que consideraria isso. Depois de desligar, Zhou Wen se lembrou de algo. An Jing deu a ele um drive USB, alegando que foi dado a ele por Zhou Lingfeng. Zhou Wen vinha passando os últimos dias tentando derrubar o General Esqueleto, então se esqueceu completamente disso. Ele não tinha ideia do que havia ali.
Depois de encontrar a unidade USB, ele a inseriu no computador e a abriu. Havia apenas uma pasta, rotulada, Sunstraff Art. Fim do capítulo. Capítulo 27. Ancião. Zhou Wen ficou ligeiramente alarmado. Ele tinha ouvido falar de Sunstraff Art. Foi uma arte de energia primordial que atingiu o estágio épico e não foi de forma alguma inferior à arte divina invencível Conate quando se tratava de fama. No entanto, em comparação, a Sunstraff Art era muito mais preciosa. Afinal de contas, os requisitos de cultivo da arte divina Invincible Conate eram excessivamente severos. Em contraste, o Sunstraff Art não tinha tantos requisitos. Contanto que alguém estivesse disposto a trabalhar duro para isso, mesmo a pessoa mais medíocre poderia atingir certos níveis de realização. Além disso, Sunstraff Art era uma arte de energia primordial ofensiva extremamente potente. Era muito mais popular que a arte divina invencível Conate, que apenas fortalecia a constituição. No entanto, com base no que Zhou Wen sabia, a arte do combate solar era uma arte da energia primordial exclusiva de algum figurão da Liga. Além dos descendentes deste figurão, ninguém mais teve a chance de obtê-lo. Como o papai conseguiu a arte Sunstraff? Provavelmente foi obtido graças à família An, certo? Zhou Wen tinha um palpite em mente. Ele não rejeitou a Sunstraff Art por causa dessa suposição. Como Zhou Lingfeng deu a ele deve ter pago o preço correspondente, mesmo que tenha sido graças à família An. Zhou Wen naturalmente não tinha nenhum motivo para rejeitá-lo e não podia ignorar as intenções bem-intencionadas de Zhou Lingfeng. Afinal, o número de coisas que Zhou Lingfeng lhe dera desde que era jovem, além do subsídio de subsistência, era limitado a um punhado. Na verdade, ele se lembra que tem um filho. Zhou Wen não olhou imediatamente para a Sunstraff Art. Desligando o computador, ele pegou o disco USB e se preparou para pegar um pouco de comida. Cultivar uma arte energética primordial não era algo que pudesse ser feito em um dia. Mesmo que ele tivesse uma energia primordial de valor 9 como base, tornando mais rápido para ele cultivar outras artes de energia primordial, ainda não era algo que pudesse ser dominado em um mês ou dois. Não houve pressa. Abrindo a geladeira, não encontrou nada dentro. Olhando para as caixas de papelão no canto da sala, não sobrou um único pacote de macarrão instantâneo. Zhou Wen hesitou por um momento e desistiu de fazer uma entrega. Ele lavou o rosto, trocou de roupa e se preparou para sair para comer alguma coisa. Ele também poderia comprar comida para estocar no caminho. Quase 9 da noite, não havia muitos pedestres na rua. Zhou Wen ouviu de seu avô quando era jovem que antes das tempestades dimensionais acontecerem, até mesmo uma cidade pequena como a cidade guia ficava iluminada a noite toda. No entanto, tais cenas eram muito raras hoje em dia. As fracas lâmpadas da rua deixaram Zhou Wen um pouco desconfortável. Sua anemia também estava piorando. Ele havia perdido muito sangue recentemente. Felizmente, ele era jovem e suficientemente forte. Se ele fosse um homem idoso, a quantidade de sangue que gastava era definitivamente algo que a auto-reabastecimento de seu corpo não seria capaz de acompanhar. As coisas teriam piorado muito antes. Vou ao supermercado comprar um pouco de açúcar mascavo e fazer um xarope para beber. Esperemos que esta velha história possa ajudar a reabastecer meu sangue, Zhou Wen murmurou para si mesmo. Ele também sabia, no fundo, que não seria de muita utilidade. Mesmo que ele visitasse o médico, era improvável que o problema fosse resolvido. A única maneira de resolver a perda excessiva de sangue era evitar que seu avatar cor de sangue morresse com frequência no jogo. Contanto que não morresse, ele não precisaria desperdiçar seu sangue. Tosse. Enquanto Zhou Wen caminhava, ele ouviu um homem tossir na sua frente. Olhando para cima, ele viu um homem idoso caminhando com as costas curvadas. Ele estava com a cabeça baixa, levando uma das mãos à boca enquanto tossia de vez em quando. Zhou Wen não pensou muito nisso enquanto continuava avançando. Mas, para sua surpresa, o idoso caiu no chão quando estava a menos de 3 metros dele.
Tio, você está bem? Zhou Wen se aproximou para verificar o mais velho. O mais velho parecia fraco enquanto se sentava no chão sem se levantar. Ele disse fracamente, estou bem. A velhice está me afetando. Ficarei bem depois de descansar um pouco. Deixe-me ajudá-lo a ir para o lado. Zhou Wen viu que havia um ponto de ônibus próximo com bancos para os passageiros sentarem. Com o mais velho assentindo, Zhou Wen estendeu a mão, segurou-o pelo braço e ajudou-o a se sentar no banco. Ele observou o mais velho de lado e adivinhou que ele estava entre 70 e 80 anos. Seu cabelo era grisalho e seu rosto estava coberto de rugas. No entanto, pelo seu rosto magro e características faciais, este ancião provavelmente tinha sido um homem bonito no seu auge. Zhou Wen sentiu pena dele. Um ancião nesta idade era verdadeiramente da geração mais trágica. Quando as tempestades dimensionais desceram sobre o mundo, criou-se um pandemônio. Aquela ou 2 décadas foi o período mais caótico e sombrio da história humana. E a fonte desse caos não foram as terríveis criaturas dimensionais, mas a própria humanidade. A maioria das criaturas dimensionais não conseguiu sair das zonas dimensionais, portanto, excluindo essas zonas, os humanos nas outras zonas não corriam muito perigo. No entanto, quando os humanos perceberam que poderiam ter superpoderes com a ajuda de cristais dimensionais, aqueles que obtiveram esses poderes revelaram o lado mais sombrio da humanidade. Nesta era sombria, foram produzidas muitas pessoas vis e ambiciosas que causaram medo nas pessoas. Pode-se dizer que o número de mortes que surgiram entre as lutas internas da humanidade foi inundado por rios de sangue. Na idade do mais velho, ele era uma pessoa que havia sobrevivido à Era das Trevas, mas também estava além do seu auge para o cultivo durante o mesmo período. Naquela época, não havia nenhuma educação sistemática ou recursos disponíveis. A maioria dos homens de sua idade nunca havia cultivado. E mesmo que o fizessem, as suas realizações eram extremamente limitadas. Ter a sorte de não morrer naquela era sombria e caótica e viver até hoje também não era algo pelo qual valesse a pena ficar feliz. Os humanos de hoje em dia que cultivavam desde tenra idade não só tinham um sistema imunológico forte que os tornava menos propensos a adoecer, mas também a velocidade com que envelheciam era reduzida. Eles também experimentaram uma extensão de vida, algo incomparável para os mais velhos daquela época. Agora, a maioria das pessoas na casa dos 40 e 50 anos não parecia diferente das pessoas com 20 ou 30 anos de antigamente. Mesmo que alguém envelhecesse no futuro, não seria tão frágil como este ancião à sua frente. Tio, se você estiver bem, vou me despedir. Vendo como a condição do ancião havia melhorado, Zhou Wen planejou partir. Rapaz, é uma feliz coincidência encontrarmos outro. Por que você não conversa comigo? O mais velho olhou para Zhou Wen com seus olhos turvos enquanto falava com sua voz fraca. Eu não sou bom em conversar. Zhou Wen não recusou o pedido do ancião. Ele realmente não era bom em conversar. Está tudo bem. Deixe-me fazer algumas perguntas. O mais velho sorriu, apenas para ter um ataque de tosse um momento depois. Vá em frente, disse Zhou Wen e parou na frente do banco. Ele geralmente apenas jogava e raramente se comunicava com as pessoas. Portanto, não parecia ruim ter alguém disposto a conversar com ele. Claro, isso acontecia sob a premissa de que o mais velho não fazia perguntas que deixassem Zhou Wen perplexo. Você gosta de mulheres com seios grandes ou pequenos? A pergunta do mais velho deixou Zhou Wen surpreso. Fim do capítulo. Capítulo 28 Jing Daoxian. Zhou Wen ainda era uma virgem pura e inocente que nunca havia tido um relacionamento antes. Além disso, sempre focado no cultivo, ele nunca havia considerado esse problema. A pergunta do mais velho foi um tanto estranha, mas Zhou Wen respondeu depois de pensar seriamente: mulheres com seios menores. O mais velho ficou encantado ao ouvir isso e disse com um sorriso: isso é exatamente o que eu também penso. Somente mulheres com seios menores são bonitas. O que há de tão bom nas mulheres com seios grandes? Elas não são diferentes das vacas.
Somente bebês que ainda chupar o peito da mãe vai gostar de vaca. Embora Zhou Wen não concordasse com o mais velho, ele não achou que valesse a pena discutir com ele. Ele escolheu mulheres com seios menores porque ter seios grandes as tornava inadequadas para o combate. Isso afetaria o senso de equilíbrio. A aparência do mais velho pareceu muito melhor quando ele abordou o tema das mulheres. Ele continuou perguntando entusiasmado: rapaz, deixe-me fazer outra pergunta. Você gosta de mulheres gentis que são dóceis e obedientes ou de mulheres que são astutas e irracionais? Este velho com certeza é estranho. Ele tem algum parafuso solto? Quem não gostaria de uma mulher dócil e obediente e, em vez disso, de uma astuta e irracional? Zhou Wen tinha a intenção de responder que preferia mulheres dóceis, mas sentiu que escolher isso só excitaria ainda mais o mais velho. Não haveria então fim para a conversa. Além disso, Zhou Wen não tinha interesse em continuar conversando com o mais velho. Gosto de mulheres astutas e irracionais. Zhou Wen engoliu as palavras que queria dizer e falou contra sua vontade. Para sua surpresa, o mais velho deu um tapa na coxa antes que Zhou Wen pudesse terminar a frase. Ele disse com grande entusiasmo: nada mal. Nada mal. Somente quando as mulheres são astutas e irracionais é que elas são fofas e divertidas. Essas mulheres dóceis e obedientes não são diferentes dos peixes mortos. O que há de tão divertido nisso? Eu nunca esperei um jovem como você teria um gosto tão refinado para mulheres. A maneira como o mais velho tratou Zhou Wen como se ele fosse um confidente o deixou perplexo. Ele ficou momentaneamente sem palavras. Ele é realmente um lunático. Zhou Wen estava cada vez mais convencido de que o mais velho não era mentalmente são. Caso contrário, como ele poderia ter dito coisas tão fúteis? Se Zhou Wen tivesse escolhido honestamente, ele definitivamente não teria escolhido mulheres irracionais e astutas. Tio, onde você mora? Precisa que eu te leve para casa? Zhou Wen realmente não queria ser pego aqui. Tudo o que ele queria era mandar o mais velho embora e encontrar um lugar para comer, para que ele pudesse voltar ao jogo. O mais velho ignorou Zhou Wen e continuou divagando: rapaz, você tem um gosto requintado quando se trata de mulheres, nas garotas. Se você não tiver um corpo bom, vai faltar a força necessária, apesar de ter bom gosto. Que diabos? Você chama isso de bom gosto? Zhou Wen se arrependeu de ter concordado com o pedido do ancião para conversar. Dito isto, o mais velho tateou antes de retirar um diário esfarrapado. Você é um ótimo rapaz e é bastante compatível comigo. Está escrita aqui uma arte da energia primordial, com qualquer mulher problemática no futuro. Uma nuvem escura pairou sobre Zhou Wen. O mais velho parecia estar insinuando que o cultivo das artes da energia primordial se destinava a lidar com mulheres irracionais e astutas. Tio, obrigado pela oferta. Porém, já cultivei uma arte da energia primordial. Zhou Wen já possuía a arte do combate solar, então naturalmente não estava muito interessado em outras artes da energia primordial. Além disso, ele duvidava que a arte da energia primordial do ancião fosse algo impressionante. O mais velho olhou para Zhou Wen e disse com desprezo: embora este tratado Skyfiend não seja uma arte de energia primordial de alto nível, não é nada com o qual sua porcaria possa se comparar, é um rapaz com um gosto requintado. Você não deveria estar cultivando uma arte de energia primordial tão inútil. Como você sabe que eu cultivo na meditação ascética? Zhou Wen ficou alarmado. O mais velho curvou os lábios. Embora você não pareça bem, há um brilho amarelo de jade emprenhando sua pele e carne. Seus olhos são espirituosos e seus ossos são enormes. Sinais claros de cultivo da meditação ascética, que você ainda é um iniciante. Caso contrário, cultivar uma arte da energia primordial tão inútil teria sido um desperdício de sua juventude. Teria arruinado toda a sua vida. Zhou Wen avaliou o mais velho. Ele não tinha notado antes que aquele velho doente estava tão entusiasmado. Como se estivesse lendo sua mente, o ancião disse, atordoado: este tratado Skyfiend é centenas, se não milhares de vezes melhor que a meditação ascética.
É mais forte do que qualquer arte de energia primordial de estágio épico no momento. Contanto que você o domine, você definitivamente significaria muito no futuro. Embora isso não o tornasse invencível, não seria difícil para você avançar para o estágio épico. Obrigado. Não posso aceitar algo tão valioso de um estranho. Estou muito grato por suas boas intenções, mas se não houver mais nada, irei tomar uma atitude agora. Zhou Wen não sabia sobre a autenticidade do Tratado Skyfiand do Ancião, pois ele nunca tinha ouvido falar de tal estágio épico da arte da energia primordial. Independentemente de ser Zhou Wen já tinha a arte do combate solar. Não havia necessidade de ele cultivar no Tratado Skyfiand de origens desconhecidas. Com isso dito, Zhou Wen se virou enquanto se preparava para sair. Com as ações estranhas do mais velho, ele não queria atrair mais problemas. Era melhor que ele partisse o mais rápido possível. Pare aí. Assim que Zhou Wen se virou, ele ouviu o grito frio do mais velho. Zhou Wen queria ignorá-lo e ir embora, mas assim que abriu o passo, sentiu como se seu corpo estivesse sendo agarrado por uma enorme mão invisível. Isso o puxou de volta, virando-o para encarar o mais velho. Os olhos turvos do ancião brilhavam com um brilho assustador que lembrava lâmpadas. Ele sentou-se no banco enquanto tossia levemente com a mão sobre a boca. No entanto, Zhou Wen só conseguiu ficar imóvel na frente do mais velho devido à mão invisível. Eu, Jing Daoxian, reinei supremo por décadas e ninguém jamais viveu para me dizer não. O mais velho olhou para Zhou Wen enquanto falava friamente. Ele achou as palavras, Jing Daoxian, familiares, no entanto, foi somente quando ele combinou esse nome com uma memória que sua expressão mudou drasticamente. Quando as tempestades dimensionais aconteceram pela primeira vez, no período anterior ao estabelecimento do governo da Liga, quando foi o período mais caótico da história da humanidade, havia um povo vil e sedento de sangue. O mais terrível e maligno de todos se chamava Jing Daoxian. As lendas da crueldade de Jing Daoxian foram suficientes para um romancista escrever uma história épica, abrangendo 10 milhões de palavras ou mais. Jing Daoxian foi mais famoso por invadir o escritório do governo da Liga, matando 27 especialistas épicos. O resto dos especialistas de estágio inferior eram numerosos demais para serem contados. Ele transformou o que representava a autoridade máxima da Liga em um rio de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 29 Sutra Imortal Perdido. Muitos dos livros de história da Liga retrataram essa batalha, o dia da calamidade diabólica. Quanto a Jing Daoxian, ele tinha o apelido de Fiend King. O número de especialistas épicos naquela época não era tão numeroso quanto o número de hoje em dia, então matar 27 especialistas épicos basicamente significava massacrar a maioria dos especialistas mais fortes da humanidade. Recuou a força da humanidade em pelo menos 10 anos. Zhou Wen olhou para o mais velho à sua frente, achando difícil colocar este velho doentio com o terrível rei demônio das lendas. Você é o rei demônio Jing Daoxian. Zhou Wen não ficou horrorizado por causa de sua contenção. Isso porque ele sabia muito bem que isso não fazia diferença. Você quer isso agora? Jing Daoxian disse a Zhou Wen com um leve sorriso. Sim. Zhou Wen não hesitou em responder pois não tinha intenção de morrer nas mãos deste demônio. Quando Jing Daoxian ouviu a resposta de Zhou Wen, ele estreitou os olhos e disse, você pode dizer isso, mas no fundo não quer isso. Esse cara é maluco? Zhou Wen pensou, naturalmente não vou me cultivar nele. Se esse tratado Skyfiand for realmente uma sua arte de energia primordial, o governo da Liga não acreditaria que sou parente de você se eu o dominasse. Desejado. Jing Daoxian ficou em silêncio por um momento antes de seus olhos brilharem como se ele tivesse pensado em alguma coisa. Guardando o caderno, ele tirou outra coisa. Era uma caixa de metal violeta que lembrava cobre. No entanto, não tinha o brilho do cobre com sua textura escura de metal escovado. Parecendo pequena e requintada, a caixa de metal era quadrada, mais ou menos do tamanho de uma cigarreira.
Esculpidos nele havia padrões estranhos e confusos com 3 palavras escritas verticalmente no meio. Sutra Imortal Perdido. Zhou Wen reconheceu as 3 palavras, mas não entendeu o que significavam. O mais velho segurou a caixinha na frente de Zhou Wen antes de levantar a tampa. Nesse momento, Zhou Wen percebeu que não era uma caixa, mas pedaços de folhas de metal violeta conectadas umas às outras. Eles eram como cartões de visita de metal violeta. Havia um total de 13 folhas violetas extremamente finas. Cada um estava gravado com palavras do tamanho da cabeça de uma mosca. Devido ao texto minúsculo, Zhou Wen não conseguiu ler as palavras neles. Jing Daoxian não olhou para as palavras neles. Depois de abri-lo, tudo o que ele fez foi agitar os lençóis na frente de Zhou Wen antes de empilhá-los novamente, transformando-os novamente no bloco de metal violeta que lembrava uma cigarreira. Finalmente, ele colocou nas mãos de Zhou Wen. Uma arte da energia primordial está escrita nele. É bastante interessante, então reserve um tempo para cultivá-la. Jing Daoxian deu um sorriso estranho, revelando seus dentes brancos. Isso deu arrepios em Zhou Wen. Jing Daoxian colocou o Sutra do Imortal Perdido nas mãos de Zhou Wen antes de ir embora em meio à tosse e com as costas curvadas. Logo, ele desapareceu da rua escura. Só então Zhou Wen sentiu a força invisível ao redor de seu corpo se dissipar. Tendo recuperado o controle de seu corpo, ele olhou na direção em que Jing Daoxian havia desaparecido. Incapaz de vê-lo, ele olhou apressadamente para a placa de metal em sua mão. Os livros de história falam de Jing Daoxian como tendo um temperamento excêntrico e irracional. Ele faz as coisas como bem entende. É realmente uma descrição adequada. Diz a lenda que Jing Daoxian era caprichoso, matando pessoas de uma forma não diferente de fazer suas refeições. Ele não tinha senso de moral. Zhou Wen não acreditava que Jing Daoxian fosse gentil o suficiente para lhe dar uma arte de energia primordial de alto grau devido a um encontro de sorte. Zhou Wen observou a placa metálica, mas não conseguiu encontrar nada de especial nela. Sem abri-lo, parecia uma cigarreira de metal. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen não verificou o conteúdo do Sutra do Imortal Perdido. Ele tinha o telefone misterioso e o Sun Straff Art que o destinou a se tornar um especialista. Não havia necessidade de ele correr o risco de cultivar uma arte da energia primordial dada a ele por Jing Daoxian. Hesitando por um momento enquanto segurava a placa metálica, Zhou Wen colocou-a cuidadosamente no bolso. Em primeiro lugar, ele estava com medo de que Jing Daoxian estivesse observando por perto. Se ele jogasse fora, ele temia que Jing Daoxian ficasse furioso e o matasse. Em segundo lugar, Zhou Wen não sabia se havia alguma armadilha prejudicial no Sutra do Imortal Perdido. Ele não tinha certeza se outros seriam prejudicados se ele simplesmente jogasse fora. Olhando na direção em que Jing Daoxian havia desaparecido, Zhou Wen se virou e se dirigiu ao supermercado. No momento em que ele se virou, Jing Daoxian, que estava parado em outra rua, curvou os lábios. Ele zombou com uma expressão estranha. Originalmente, eu queria dar a você uma oportunidade de atrair minha atenção. Quem diria que você é um filisteu? Ninguém pode viver confortavelmente neste mundo depois de me rejeitar. Você morrerá independentemente de cultivar o Sutra do Imortal Perdido. Se há algo para culpar, culpe a si mesmo por não saber melhor. De repente, Jing Daoxian franziu a testa ligeiramente. Eles alcançaram isso rapidamente. Com isso dito, Jing Daoxian caminhou em direção ao outro extremo da cidade, desaparecendo rapidamente da paisagem da cidade. Antes de Zhou Wen caminhar muito, ele viu pessoas correndo em sua direção na rua à frente. Eles usavam uniformes pretos que lembravam uniformes de polícia, mas havia algumas diferenças. Apesar de olhar atentamente, ele não conseguiu reconhecer o uniforme. Havia homens e mulheres no grupo, todos parecendo ter na casa dos 20 ou 30 anos. A pessoa que os liderava era um homem na casa dos 30. Ele estava barbeado, exceto pelo bigode fino acima dos lábios. Ele era magro, tinha nariz adunco e olhos afiados como uma lâmina.
Ei, você viu um ancião na casa dos 70 ou 80 anos quando veio de lá? A pessoa passou correndo por Zhou Wen sem lhe dar uma segunda olhada. No entanto, antes de irem longe, o homem que liderava o grupo parou e se virou para perguntar a Zhou Wen. Acho que houve um. Ele foi naquela direção. Zhou Wen apontou na direção de onde Jing Daoxian havia partido. O homem observou Zhou Wen por um momento antes de assentir e agradecer. Então, ele liderou o grupo de pessoal uniformizado na direção que Zhou Wen havia apontado. Zhou Wen esperou até que eles estivessem distantes antes de se virar e sair rapidamente. Ele realmente não queria se envolver em tantos problemas. Ele buscou uma vida de jogo em paz enquanto estudava. Desta vez, ele finalmente chegou ao supermercado sem nenhum contratempo e comprou bastante comida. Como sempre, Zhou Wen foi para casa e continuou sua festa. Ele jogou até depois da 1 da manhã antes de se forçar a desligar o telefone e ir para a cama. A qualidade do sono de Zhou Wen sempre foi boa. Isso pode ter algo a ver com seu talento em ser capaz de entrar em um estado de concentração ao aprender algo. O mesmo aconteceu com o sono. Ele poderia adormecer 3 segundos depois de se deitar. Zhou Wen imaginou que conseguiria dormir até o amanhecer, mas sentiu algo errado enquanto dormia no meio da noite. No passado, Zhou Wen conseguia dormir a noite inteira, a menos que fosse acordado por alguém. Mas hoje foi diferente. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir um alfinete cair. Ainda assim, Zhou Wen acordou. Fim do capítulo. Capítulo 30. Paralisia do sono. Maldito! Maldito! Zhou Wen sentiu seu coração bater como um tambor enquanto acelerava cada vez mais rápido. Isso lhe deu a sensação de que seu coração literalmente saltaria do peito. Essa arritmia cardíaca poderia ser resultado da minha frequente perda de sangue. Zhou Wen nunca havia experimentado isso antes. Ele pretendia abrir os olhos e levantar-se para aliviar o desconforto. No entanto, ele não conseguiu abrir os olhos nem sentar-se. Ele nem consegue mover os dedos. A sensação era semelhante à vontade de urinar enquanto sonhava, mas não conseguia se levantar. O que está acontecendo? Zhou Wen sentiu um sentimento sinistro surgir dentro dele. Ele tinha certeza de que não estava sonhando, pois sua mente estava extremamente lúcida. O que o fez se sentir pior foi sentir como se algo fosse enviado. Estava ganhando peso, deixando-o sufocado. Ele mal consegue respirar. Mesmo assim, Zhou Wen ainda não conseguiu abrir os olhos. Ele também não conseguia se mover. Parecia que ele não conseguia acordar do sonho. Seria essa opressão fantasma de que meu avô falou quando eu era pequeno? Ele pensou. Como o pai de Zhou Wen estava muito ocupado com o trabalho e não tinha mãe, ele foi criado pelo avô desde muito jovem. Todas as noites, você contava histórias para fazê-lo dormir. Quanto às histórias de seu avô, eram em sua maioria histórias de fantasmas. Talvez uma fosse delas a história do telefone misterioso. No entanto, Zhou Wen ainda era jovem naquela época, então não se lembrava da maioria deles. Apenas alguns especialmente desconhecidos deixaram uma impressão profunda nele até hoje. Um deles era sobre a opressão fantasma. Zhou Wen sentiu que sua situação atual era muito semelhante à opressão fantasma de que seu avô havia falado. Sua mente era muito lúcida, mas ele não conseguia acordar nem se mover. Parecia que um objeto pesado o pressionava enquanto seu coração disparava. Isso o deixou extremamente desconfortável, a ponto de vomitar. No entanto, ele não poderia fazer isso. Essa sensação contínua desde o meio da noite até um pouco depois das 6 da manhã. Só então Zhou Wen recuperou o controle de seu corpo. Ele imediatamente se disse, correu para o banheiro e vomitou no vaso sanitário. Mesmo quando estava prestes a vomitar sua bile, ele encontrou um tanto desconfortável. O que está errado? Não poderia ser tão simples quanto uma intoxicação alimentar, certo? Zhou Wen de repente pensou em seu encontro com Jing Daoxian na noite passada. Ele não poderia deixar de ficar alarmado. Não me diga que tenho visto com Jing Daoxian. Zhou Wen lavou o rosto antes de ir para a sala.
Ele pegou uma pilha de folhas de metal violeta que guardava em uma gaveta. Não sofreu nenhuma mudança e as palavras foram claramente gravadas no metal, nem muito profundas nem muito superficiais. Jing Daoxian é conhecido por ser caprichoso. Ele definitivamente não fez nada de bom em me dar o Sutra do Imortal Perdido depois que eu o rejeitei. Talvez o problema decorra desta placa metálica. Será que ele me envenenou? Zhou Wen suspeitou que Jing Daoxian havia colocado alguma forma de alucinógeno na placa de metal violeta que poderia penetrar no corpo através do contato. Ele havia aprendido esses conhecimentos gerais na escola e se saiu muito bem nos estudos. Usando uma pinça, ele colocou a placa violeta em um recipiente de vidro e fez um teste simples. No entanto, ele não encontrou nenhuma reação venenosa. Não há veneno? Ou poderia o veneno ser relativamente especial e impedir métodos comuns de descobri-lo? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Feito tudo isso, Zhou Wen sentiu que seu corpo havia se recuperado. Seu coração se acalmou e ele não sentia mais náuseas. Ele suspeitou de um caso de intoxicação alimentar, então tomou alguns remédios digestivos. Seu corpo pareceu se recuperar totalmente e não houve mais anormalidades. Ao observar seu corpo, ele começou a trabalhar no jogo. Agora, Zhou Wen já era capaz de matar sozinho o General Esqueleto no jogo. Ele só precisou de um pouco de tempo, levando quase 1 hora para matar o Esqueleto General uma vez. Nada caiu quando ele matou o Skeleton General no jogo pela segunda vez. Isso o deixou um pouco desapontado. Não querendo desperdiçar seu sangue para reiniciar a masmorra da antiga cidade imperial, ele decidiu se aventurar mais fundo nela. Os edifícios antigos estavam conectados como um enorme labirinto. Zhou Wen tinha a intenção de entrar em um dos edifícios antigos para dar uma olhada, mas tinha medo de morrer, o que seria um desperdício de sangue. Quanto mais fundo ele se dirigia para a antiga cidade imperial, mais soldados esqueletos ele encontrava. No final, ele encontrou marés de soldados esqueletos que não conseguiu eliminar, por mais que tentasse. No entanto, não houve visão de um general esqueleto. Isso continuou até tarde da noite e as ruas estavam cheias de um número infinito de esqueletos. Desistindo, Zhou Wen saiu furioso da área e optou por desistir do jogo. Ele não teve uma boa noite de sono na noite anterior, então seu cansaço o estava afetando. Ele decidiu dormir cedo para se preparar para os esforços contínuos de amanhã. Não demorou muito para ele adormecer, mas pouco depois ele acordou novamente. Ele estava sofrendo de paralisia do sono novamente. Seu coração disparou quando algo pesado o pressionou. Ele sentiu um desconforto extremo. Droga! Definitivamente não é tão simples quanto uma intoxicação alimentar. Deve ter sido Jing Daoxian. Zhou Wen teve vontade de praguejar. Ele não tinha rancor de Jing Daoxian. Ele tinha acabado de recusar a oferta do Tratado Skyfiand de Jing Daoxian e este foi o resultado. Ele era realmente repugnante. Depois de suportar a noite toda, a sensação desapareceu ao amanhecer. Quase ao mesmo tempo do dia anterior, Zhou Wen mais uma vez recuperou o controle de seu corpo. Ele se falou novamente e correu para o banheiro. O vômito foi pior do que ontem, fazendo-o sentir como se estivesse prestes a vomitar o estômago. Como ontem, o desconforto desapareceu rapidamente. Se não fosse por causa da dor insuportável de antes e de seu vômito ainda no banheiro, Zhou Wen teria pensado que seu desconforto não estava passando de uma ilusão. Ele tinha certeza de que o problema provavelmente era resultado de Jing Daoxian. Procurá-lo era claramente um pouco pragmático. Toda a liga manteve Jing Daoxian em uma lista de procurados por décadas, mas não conseguiu prendê-lo. Era quase impossível para um estudante do ensino médio como Zhou Wen encontrá-lo. Mesmo que tivesse sorte e acabado de encontrar Jing Daoxian, Zhou Wen não acreditava que possuísse os meios para reparar essa injustiça. Depois de pensar um pouco, ele tirou a placa do Sutra do Imortal Perdido. Sem qualquer hesitação, ele folheou e leu seu conteúdo. Jing Daoxian disse a ele que registrou uma interessante arte da energia primordial que ele deveria cultivar.
Isso Zhou Wen acreditou que a solução para seus problemas estava no Sutra do Imortal Perdido. Embora esse pensamento não pareça depender de nada confiável, Zhou Wen não tinha opções. Tudo o que ele pôde fazer foi primeiro descobrir o que era o Sutra do Imortal Perdido antes de tomar uma decisão. Fim do capítulo. Nunca se é homem enquanto se não encontra alguma coisa pela qual se estaria disposto a morrer. Jean Paul Sartre.